O hospital pensou que ela estava apenas uma enfermeira, até o FBI chegou e perguntou pelo Capitão Hayes. O Luzes em San Francisco General Sala Cirúrgica zumbia com aquela frequência que significava a noite de trabalho tinha oficialmente começado. Liv Martinez puxou-lhe seu cabelo para um rabo de cavalo, prendendo os mechas para trás suas orelhas com prática eficiência. O pequena tatuagem atrás esquerda da orelha desapareceu por baixo o puxado pele e cabelo. Um guarda florestal, não maior do que uma miniatura. Ela ajustou a sua máscara e continuou os olhos baixos enquanto ela passava por a residência lounge. O Dr. Robert Chen ficou perto do café, revisando gráficos com dois residentes. Ele tinha 52 anos e tinha fios através do cabelo e o tipo de confiança que veio de 25 anos de nunca questionado. O seu casaco branca estava imaculado apesar de a hora. Ele olhou para cima para Liv se aproximava lá do trabalho. Você está à transferência de onde estava? O seu tom levou o peso de alguém que já sabia a resposta, mas queria ouvir isso confirmado. Hospital em Fresno. Sim, senhor. A voz da Liv estava firme, neutra. Ela não entrar em detalhes. 6 semanas, hein? E eles estão colocando você à noite já. Shen tremeu ligeiramente a cabeça ligeiramente, voltando a sua atenção para o gráfico. Deve estar desesperado por corpos. Um dos residentes, um finlandês chamado Davidson, sorriu para o seu xícara de café. Liv não disse nada. Ela estudou o quadro. 3 casos agendados para a noite. Apendicectomia na Bahia 2. Hérnia reparação na Bahia 4. Remoção da remoção na Bahia 1. Sinalizado como rotina. Paciente estável. Martinez. A voz de Shen voz cortada através do seu concentração. Tire a vesícula biliar na Bahia 1, deve ser simples o suficiente mesmo para bem. Dr. Sharma vai supervisionar. A doutora Priya Sharma, uma residente do 3º ano residente, com olhos perspicazes. Olhos e instintos, ainda mais perspicazes e instintos, olhava para cima para o seu tablet. Ela estava 31 anos. Era cabelo preto e cortado até ombros, e o tipo de habilidades de observação que a ela perigosa para desprezar. Eu posso lhe dar mais casos complexos, casos. Liv disse em voz baixa. As sobrancelhas de Shen sobrancelhas levantaram-se ligeiramente. Tenho certo de que pode, mas nós seguimos protocolo aqui. Martinez. Residentes do 1º ano não saltar a fila porque eles estão ansiosos. Ele voltou para Davidson. O monitor a apendicectomia. Eu vou tratar a hérnia eu mesmo. Liv aceneu com a cabeça uma vez e moveu-se em direção Bahia 1. Priya caiu em passo ao lado dela. Não levar isso a sério. Shen trata todos como isso para o 1º ano. Não estou a fazer isso pessoalmente. Ótimo, porque aquela caso da vesícula biliar caso é na verdade perfeito para a avaliação. Os sinais vitais estão normais. Histórico do paciente histórico é direto e você terá tempo prático, tempo sem pressão. Priya deslizou o seu crachá no o preparação. O que é o seu formação, afinal? Eu vi o seu ficheiro estava bastante fino. Liv esfregou as mãos com metódica precisão. Cada dedo recebe igual atenção. O movimento tão automático que parecia coreografado. Funcionava em cuidados para alguns anos. Procurado a fazer cirurgia. Cuidados urgentes, cuidados. O tom de voz de Priya Tom sugeriu que ela estava a arquivar que informação. Isso é invulgar. A maioria das pessoas são direto da faculdade de medicina escolar para a residência. Eu fiz um caminho diferente caminho. A sala de preparação caiu confortável, um silêncio, enquanto ambas as mulheres vestidas. As mãos de Liv mãos moviam-se com economia, sem desperdício de movimento. Amarre o vestido, aperte as luvas, verifique o ajuste. Priya reparou. Os seus olhos ficaram nas mãos de Liv mãos por um momento, mais do que observação necessária. Eles entraram Bahia 1 às 11h38. O paciente, uma mulher em 40 e poucos anos, chamada Teresa Vaughan, estava sedada em mesa a mesa. O anestesiologista, Dr. Kim, acenou com a cabeça para a chegada deles chegada. Os monitores emitiram um sinal sonoro de ritmo constante. A pressão, 120/80, frequência cardíaca, frequência 72, oxigênio, saturação 98%. Colacistectomia de rotina. Colacistectomia, tal, esquecexemia.
Priya disse, revisão o gráfico em um montado. Gal cálculos causando dor intermitente, dor durante 6 meses. Sem complicações indicado, deve ser limpa laparoscópico. Liv aproximou-se mais perto para a mesa. Ela olhou para Teresa e então para nos monitores, depois em uma ligeira distensão de o abdômen, visível mesmo sob a pano cirúrgico. Algo estava errado. Ela não conseguia articular isso ainda. Não em palavras que poderia satisfazer alguém como Shen. Mas o cheiro estava estranho, fino, quase imperceptível sob o antisséptico e ar esterilizado. Mas lá, a acidez que não pertencia. Dr. Sharma, Liv continuou a sua voz nível. Eu penso que devemos tentarmos outro exame antes de continuarmos. Priya olhou para cima de a bandeja cirúrgica. Por quê? O pré-operatório e imagem pré-operatória estavam claras. O abdômen parece mais distendido do que deveria para cálculos biliares simples. Cálculos biliares simples. Liv apontou sem tocar, e há um odor, fracos mas presente. Poderia indicar peritonite. Priya mudou-se para outro lado da mesa e inclinaram-se mais perto. Profissional curiosidade superou o ceticismo. Ela inspirou cuidadosamente. Eu não cheiro nada de anormal. É sutil, mas está lá. Dr. Kim verificou os seus monitores. Os sinais vitais estão estáveis. A temperatura está ligeiramente elevada em 99,2, mas isso está dentro do normal para pré-operatório. Priya estudou o rosto de Liv por muito longo momento. Você quer atrasar com base em um cheiro? Eu quero confirmar que não estamos falhando uma infecção subjacente. A imagem foi realizada há 4 horas. Se havia peritonite, veríamos elevação dos níveis de contagem de glóbulos brancos. Febre, rigidez. Priya puxou os resultados laboratórios em um ecrã. Contagem de leucócitos brancos, contagem é 11.000. Alta normal, mas não alarmante. Liv não disse nada. Ela olhou para o paciente novamente. O ligeiro brilho de transpiração na sua testa. A maneira a sua respirava, mesmo sob sedação, parecia mais superficial do que deveria ser. Ela visto isso antes, não em Fresno, nem em nenhuma comunidade ou hospital comunitário. Em um campo hospitalar nos arredores de Kandahar, quando uma mulher veio com o que todos pensavam era uma apendicite e resultou que ter uma perfuração e sepsis que quase matou ela. O cheiro tinha estado o mesmo. Eu penso que devemos ligar Dr. Chen, Liv disse. Priya hesitou e então acene com a cabeça. Ela deu um passo para o Walcom e chamou. Chen chegou 3 minutos mais tarde, ainda vestindo a sua boné da preparação na hérnia. A sua expressão estava já irritada antes de ele falar. O que é o atraso? O Dr. Martinez acredita que pode uma peritonite subjacente, disse Priya cuidadosamente. Chen olhou para Liv. Com base no que imagens, é claro, laboratórios são aceitáveis. Histórico do paciente histórico mostra nenhum indicadores. A apresentação não corresponder a colacistectomia simples, caso de colacistectomia caso. Liv disse. Eu recomendo adiar até nós podermos executar uma tomografia computadorizada com contraste. Você recomenda? A voz de Chen Voss ficou monótona. Você está aqui 6 semanas, Martinez. Você está no residente do primeiro ano, residente transferido de cuidados. Você não precisa a experiência para anular o diagnóstico pré-operatório e feito pela placa radiologistas. Não sou tentando de me sobrepor ninguém. Não estou a pedir uma confirmação, que seria atrasar a cirurgia em pelo 90 minutos, desperdício recursos e provavelmente mostrar exatamente o que nós já sabemos. Chen deixou para a mesa e examinou Teresa a si mesmo. Ele verificou os monitores, revisou o gráfico e então olhou para trás para Liv. Vitals estão estáveis. Não há nenhuma evidência de infecção. Nós procedemos conforme planeado. Senhor, eu realmente acho que isso é suficiente. O tom de Chen terminou a discussão. O Dr. Sharma começar o procedimento. Dr. Martinez, se não estiver confortável em ajudar, você pode observar a partir de a galeria. A sala ficou silêncio, exceto por o som constante de um sinal sonoro dos monitores. Liv conheceu os olhos de Chen olhos. Ela podia pressionar mais. Ela poderia recusar. Ela poderia invocar protocolo e exigir uma segunda opinião.
Mas ela estava há 6 semanas de residência sob um nome falso, com um militar, e ela passado 2 anos tentando enterrar e desafiar um cirurgião assistente cirurgião no instinto aumentaria levantar questões ela não estava preparada para responder. Então ela deu para trás. Eu vou ajudar. Chen acenou com a cabeça e saiu para regressar para o seu próprio caso. Priya escolheu o bisturi. Pronta? Liv puxou a máscara mais para cima e moveu-se para a posição em frente à mesa. As suas mãos não tremeram. Nunca o fizeram. Mas o cheiro estava ainda presente. E ela sabia com a certeza de que veio de ver 43 pessoas quase morrendo antes de ela os trouxe de volta. Que eles estavam cerca de... Para descobrir a ela estava certa. Se você quer ver o que o Capitão Hayes faz quando tudo corre errado, ter certeza de que inscrever-se a Emergency Heroes Stories, porque o que acontece em os próximos minutos haverá mudar tudo. Onde você está, você a ver. O bisturi tocou pele às 11h40. Priya fez a primeira incisão com precisão exemplar. A pequeno lateral corte apenas abaixo as costelas para laparoscópico. O procedimento foi rotineiro, metódico, o tipo realizado dezenas vezes por semana em hospitais em o país. Liv assistiu os monitores enquanto ajudava na retração. A pressão sanguínea, pressão arterial estável, frequência cardíaca inalterada, oxigênio perfeita. Mas a pele de Teresa Pele parecia errada sob luva-luvas. Demasiado quente. O tecido resistência ligeiramente desligada. Priya inserida a câmera a cabo e o ecrã tremulavam para a vida com o interior vista de abdômen de Teresa. Para 3 segundos, tudo parecia normal. Então Priya ajustou o ângulo e eles ambos viram isso. A vesícula biliar não estava apenas. Estava necrótico. O tecido escurecido e vazava. E ao redor, espalhando-se por toda a parte, o paritinium, como tinta derramada era infecção. Oh, Deus! Priya respirou. Liv já estava a mover-se, mas... Nós precisamos converter para a cirurgia aberta, cirurgia agora. As mãos de Priya hesitaram sobre os instrumentos. Eu preciso de ligar Dr. Chen. Não há tempo. Olhe para a diferença. Liv apontou para o ecrã onde fluido purulento estava claramente visível, acumulando-se em cavidade. Ela está séptica. Tem há horas. A infecção está a comer através de parede. Eu não posso autorizar, então eu o farei. Liv chegou ao bisturi. Ligue Chen se você quiser, mas eu estou abrindo a porta. Priya queimou a ela por um congelado momento. Então agarrou a parede palma com uma mão, enquanto mantendo a sua posição com o outro. Dr. Chen para conter uma emergência. Liv estendeu a incisão com movimentos suaves, movimentos controlados, não o cortes de um primeiro ano residente aprendizagem à técnica. Estes foram os movimentos de alguém que realizou este procedimento. Procedimento sob condições muito piores do que bem iluminada. Ela tinha feito isso em uma tenda com morteiros caindo 200 metros de distância. Ela tinha feito isso com suas mãos cobertas em alguém sangue, porque não havia tempo para trocar as luvas entre pacientes. Ela feito isso 43 vezes, quando todos os outros disse que o paciente estava já morto. O abdômen abriu-se sob suas mãos e o cheiro atingiram eles aos dois. Não mais. Inequívoco. Sucção, Liv disse. A sua voz estava calma, quase distante. Eu preciso visualizar a fonte. Dorkin olhou para de seus monitores, alarmado. A pressão arterial a cair 100 acima de 60, frequência cardíaca a subir para 95. Ela está entrando choque séptico, Liv disse. Kim, comece antibióticos de amplo espectro. Antibióticos, Piptasso e Vencomi, e obter-me 2 unidades de O-negativas em Pepor. Eu não posso autorizar. Estou autorizando isso. Faça isso agora. Algo nela seu tom fez ele a agir. Ele estendeu para o linhas quarto. Priya estava paralisada, olhando para a abertura onde as mãos de Liv estavam já a trabalhar, sugando o fluido infectado, identificando o sangramento fontes, isolando o galho da vesícula biliar com movimentos demasiado rápidos e demasiado precisos para ser qualquer coisa outra do que profundamente enraizado muscular. A porta batia. Dr. Chen entrou às aperto corrida, ainda em cirúrgico equipamento de acaso de hérnia. O que o diabo está lá acontecendo?
Ele parou a meio da frase quando viu a mesa. Gangrenos colite com perfuração e peritonite, Liv disse sem olhar para cima. As suas mãos nunca pararam de se mexer. A infecção espalhou-se para o peritíneum e provavelmente em o parede. Ela estava séptica. Antes de começarmos. Outro 20 minutos e temos perdido ela. Chen mudou-se para a mesa e olhou para a campo. O seu rosto ficou pálido. Como estava Yin? Perdi isso. Não perder isso. Não estava lá 4 horas atrás ou foi cedo o suficiente para esconder. Liv apertou um sangria com a mão esquerda enquanto a sua direita continuava a dissecação. A vesícula biliar deve ter perfurada dentro de últimas horas. A progressão foi rápida. Você disse que a Jen apanhou a si mesmo. Você suspeitou isso, eu senti isso, tu cheiraste o cheiro. O seu livro estava sem de incredulidade. Sim. Liv retirou o vesícula biliar necrossada da vesícula biliar em um movimento e deixei cair em o bandeja de amostras. O tecido estava preto e parcialmente liquefeito. Ela mudou-se imediatamente para examinar as estruturas circundantes. O intestino parece intacto, ela relatou. Pequena perfuração em fígado hepática, mas contida. Eu posso consertar isso. Chen observou as suas mãos mudança. A maneira ela segurava os instrumentos, o ângulo da aproximação, o padrão de suturas como ela começou a reparar o pequeno perfuração. Esses não eram suturas normais. Foram interruptas suturas tipo colchão, estilo militar, concebido para velocidade e segurança em condições de campo, o tipo ensinado para combatentes, os médicos que precisavam fechar as feridas rapidamente e mover para o próximo vítima. Onde você aprendeu? Aprendeste essa técnica? Chen perguntou em voz baixa. Escola de medicina. Liv não olhou para cima. As suas continuaram o seu trabalho. Cada ponto perfeito, cada nó idêntico ao último. Priya estava a observar também. Os seus olhos moviam-se de mãos de Liv para seu rosto para o monitor e costas. Ela desistido. Em mais de 200 cirurgias durante a sua residência, ela nunca visto ninguém mudar assim. A reparação demorou 8 minutos. Liv puxou o abdômen com solução salina, verificado o sangramento adicional ao sangramento, e então começou a fechar. Camada por camada, preciso e metódico, o peritíneum, a fascia, o tecido subcutâneo. Finalmente, a pele e pressão arterial estabilizadora. Dr. Kim relatou 110 mais de 70, taxa de frequência caindo para 88. Chen verificou o seu relógio. 23 minutos a partir de um momento, Liv tomou a decisão de converter para cirurgia aberta cirurgia até agora. Uma cirurgia que deverá ter levado 90 minutos no mínimo concluídos em menos de um trimestre do tempo. Dr. Chararma, concluir o fecho, Chen disse em voz baixa. O Dr. Martinez, dê para fora comigo, Min. Liv olhou para Priya, que acenou ligeiramente. Ambos sabiam o que estava a acontecer. Ela despiu-se as luvas e seguiu Chen para dentro o corredor exterior das salas. Ele virou-se para a cara ela, a sua expressão indecifrável. Aquilo foi um extraordinário trabalho. Obrigado você. Não agradeça. Não estou a elogiar você. Estou a afirmar um facto que não faz sentido. Chen cruzou os braços. Você está um residente transferido de cuidados com competências que fariam tornar a maioria dos residentes. Liv não disse nada. Aquelas suturas não são padrão cirúrgicas. A medicina de aeródromo, militar, a medicina de campo. A voz de Chen voz abaixou mais e a maneira você moveste em lá, há a determinação, a velocidade. Isso não é algo que se aprende nos livros didáticos ou até mesmo da observação. Eu estudo extensivamente. Ninguém estuda a sua caminho para esse tipo de músculo. Ele aproximou-se mais perto. Onde você treinou, Martinez? Antes de Liv pudesse responder, o Walcom estalou a vida. Trauma. Várias vítimas a caminho. Colisão envolvendo vários veículos, colisão na 101 ETA 4 minutos. Todos cirurgias equipa disponíveis apresentam-se imediatamente. A mandíbula de Chen tensionou-se. Ele olhou para Liv por mais longo momento. Esta conversa não acabou. Ele virou-se e dirigiu-se em direção ao departamento de emergência. Liv ficou sozinha em o corredor.
Ela, cuidadosamente construída, se viu identidade começando a rachar sob o peso das habilidades que ela não totalmente esconder. Dentro Bahia 1, Teresa Vaughan emitiam de forma constante. O seu pressão estava a subir. A sua febre estava a baixar. Ela iria viver. Em o sala de estar dos residentes, Davidson e 2 outros residentes estavam puxando em batas. Fizeram ouviu Martinez converteu um lápis para abrir e concluído-o em 23 minutos? Sharma confirmou isso. Disse que ela mudou-se como alguma espécie de máquina. Acho adivinhar sobre a peritonite. Isso não foi sorte. Isso foi outra coisa a mais. Nenhum deles eles viu Priya em pé em a porta, o telefone na mão. Pesquisa no Google, pesquisa ainda visível no ecrã. Militar técnicas médicas, suturas de combate suturas, campo protocolos hospitalares protocolos, e mais pesquisa mal começou. Angel de Kandahar. A departamento olhou, parecia como caos quando Liv chegou. As enfermeiras correram entre camas. Os monitores emitiam fora de sincronização. Vozes chamavam por equipamento, sangue, imagens. O cheiro de antisséptico não conseguia ao sabor metálico, sabor de traumatismo. Dr. Chen ficou na triagem com o médico assistente. Uma mulher alta, chamada doutora Pierce. 4 nomes já foram escritos em seca apagador. Etiquetas vermelhas, etiquetas. Crítico. O que fazemos, temos? Chen perguntou. Pierce consultou de seu tablet. 5 carros colisão na 101 Norte. 2 de OA no local. 4 em estado crítico a chegar para nós. Primeiro, a ambulância está 90 segundos a caminho. O portas abriram. Os paramédicos levaram para dentro o primeiro paciente a correr. Masculino 29, Tenente Marcos, quarta-feira, fora de serviço Marinha, o líder paramédico chamou. T-boned por uma carrinha na alta. Enorme força contundente, traumatismo em peito e abdômen BP70 acima de 40 e queda. Taxa cardíaca 130. Dificuldade respiratória. Possível pneumotórax. Eles transferido web para o traumatologia cama na Bahia 3. Ele estava consciente, mas apenas um pouco. O seu rosto cinzento de choque. Sangue encharcado através das ligaduras que envolviam em o seu torso. Shane moveu-se para a cabeceira imediatamente. Venha-me radiografia e ultrassom rápido. Alguém página cardiotorácico. Liv ficou em borda à beira de traumatismo da observando, esperando para ser designado. O segunda chegou e então a terceira. Em 6 minutos, todos os 4 pacientes foram em o departamento. Cada um estava rodeado por pessoal médico que tentando estabilizar o instável. Shane estava com Webb avaliando o traumatismo. Davidson tinha uma mulher de meia-idade com a pelvis. Prio estava a gerir um adolescente com um grave ferimento. O quarto paciente, um idoso com hemorragia interna. Hemorragia interna, estava preparado para a cirurgia pelo Dr. Pierce, ela própria, que deixou ninguém para o quinto paciente. O portas abriram novamente, e uma equipa de paramédicos correu para com urgência. Nós mais, o paramédico gritou. Não era inicialmente identificado como crítico, mas está a deteriorar-se rápido. Homem, 42 anos, motorista de Dussedan. Dor no peito, dificuldade de respirar. Inicialmente estável, mas agora em colapso. Eles rolaram em cima dele para a Bahia 5, o único espaço que restava. Liv não esperou pela atribuição. Ela mudou-se para a cama, cabeceira da cama. O paciente estava consciente, ofegante por ar, os seus lábios ficaram de azul. Cianose, não oxigênio chegando ao seu sangue. Ela colocou suas mãos sobre peito, sentindo-o subir e descida. O movimento era assimétrico, esquerdo, mal movendo. Eu preciso um estetoscópio, disse. Uma enfermeira entregou-lhe a sem questionar. Liv ouve para os sons. Direita, lado limpo, esquerdo, lado silencioso. Sem movimento em todo. Pneumotórax. Ar preso no cavidade, colapsando o pulmão e deslocando o coração. Fatal dentro de minutos se não tratada. Ela parecia para cima para o monitor. A pressão a descer. Saturação de oxigênio está em 86 e em queda. Ele precisa de um tubo agora.
Dr. Pierce olhou para de 3 baias de distância. Quem autorizou você a avaliar aquele paciente? Ai, não ninguém, mas ele tem a tensão pneumotórax e vai estar morto em 3 minutos se não descomprimirmos. Pierce hesitou, calculando. Ela estava a gerir a sua própria paciente. Chen estava ocupado. Todos estavam amarrados. Você colocar um tubo? Sim, então faça isso. Eu supervisionar a partir aqui. Liv transformou-se para a enfermeira. Eu preciso um tubo-tubo, tamanho 32, francês, betadine, anestésico local anestésico, e alguém me um raio-x X-ray para confirmação após colocação. A enfermeira movia-se rápido. Ela trabalhado suficientes traumas para reconhecer a certeza quando ela ouviu isso. Liv posicionou-se o paciente, palpando suas costelas para encontrar a quinta espaço entre carvões espaço em o meio axilar. Ela limpou o local com betadine em rápida movimentos circulares, injetou lidocaína e, em seguida, pegou aquele escal. A incisão foi suave e confiante. Ela aprofundou-o com uma análise direta, criando um caminho através do músculo. Os seus dedos passaram através da abertura para confirmar a colocação. Sentindo a pressa de o ar escapar, o paciente ofegou, um profundo estremecimento. Liv inseriu o tubo-tubo em um fluido movimento, avançou nele em o espaço e protegido com ele com suturas. O mesmo interrompido padrão militar que ela usado em Theresa Vaughan. 18 minutos de um momento, o paciente chegou ao momento, o metro estava ligado ao sistema D e o ar estava ativamente evacuando de seu peito. O monitor mudou. A saturação de oxigênio, a saturação subindo 90%, 93, 96. Os pacientes melhorou de cinza para rosa. A sua respiração acalmou. Dr. Pierce olhou para surpreendido portátil peitoral raio-x para confirmar colocação. A radiotecnologia técnico rodou, atravessou a máquina e levou a imagem. 30 segundos depois, ela apareceu no montado. O tubo estava perfeitamente posicionado. Caminhei por cima estudando a imagem e, em seguida, o paciente. Isso era rápido trabalho, Dr. Martinez. Obrigado você. Onde você treinou. Antes de Liv pôde responder, o Dr. Chen Voss interrompeu através do departamento. Eu preciso outro cirurgião em Bahia 3. Webb está a sangrar para o seu peito. Eu não consigo encontrar a fonte e cardiotorácico é 20 minutos de distância. O pai se parecia para o quadro. Todos estavam ocupados. Ninguém estava disponível exceto Liv. Martinez, pode ajudar o Dr. Chen? Liv mudou-se em direção a B3 antes de a questão foi totalmente feita. Marcus Webb estava a deteriorar-se rapidamente. O seu peito estava aberto. As mãos de Chen Mãos estavam tentando de controlar o sangramento, que parecia estar provir de todos os lados, ideal ao mesmo tempo. Sucção. Chen latia. Eu não consigo ver nada. Liv deu para o lado oposto da mesa. Ela olhou para a baú aberta no padrão da lesão. No caminho, o sangue estava a acumular-se e algo clicou. Ela tinha visto isso antes. Não de um acidente de carro, de estilhaços, de a padrão de fragmentação de um IED que enviou metal em trajetórias através de tecido. O vergalhões que tinha empalado Webb durante a colisão tinha agido como estilhaços, e o padrão de sangramento padrão correspondiam. Não é uma Soulsec, disse Liv em voz baixa. São 3 pequenos navios rasgados pelo impacto. O sangue está a seguir ao longo o espaço e reunindo em o diafragma. Shen olhou para ela. Como pode você possível saber esse padrão? Eu visto antes. Em cuidados urgentes. Liv não respondeu. Ela estendeu a mão para um pinça. Permissão para ajudar no reparação. Shen olhou para o monitor de Webb. A pressão estava 60/30. A frequência cardíaca aumentou a subir até 140. Eles estavam perdendo. Faça isso. As mãos de Liv movem-se para dentro, cavidade com absoluta confiança. Ela identificou o primeiro sangramento em segundos, um pequeno intercostal que tinha parcialmente transectada. Ela prensou e amarrou e movido para o próximo. Os seus movimentos eram econômicos e precisos, sem hesitação, sem desperdício de movimentos. Chen observou o seu trabalho com crescente incredulidade. Esses são traumas de combate e traumatismo. Elas funcionam em civis traumatologia civil também, isso é não uma resposta. Liv descobriu o segundo hemorragia.
Um ramo de umama mamilar, clampada, atada, fixada. A terceira fonte era mais profunda, próxima ao diafragma, onde Chen não estava conseguindo visualizar isso adequadamente. Liv usou retração com a sua mão esquerda enquanto a sua direita controlava o vaso. Sucção aqui, ela direcionou a equipe. O campo limpo. O navio estava visível. Mais braçadeira, mais amarração. O sangramento parou. O cavidade, que tinha preenchida com sangue mais rápido do que podiam remover, de repente parou. Shen verificou o monitor. Pressão começou a subir, começando a aumentar. 66, 5 acima de 35, 70 mais de 40. Ele está estabilizando, o anestesiologista informou. Liv deu um passo para trás de mesa a mesa, tirando ao sangue encharcadas. Marcus Webb, ainda sedado, deitado respirando de forma constante. A sua cor estava a melhorar. Os monitores mostravam fortalecimento dos sinais vitais. Em a área de observação, área acima, ou traumatologia, 3 residentes ficaram observando através do vidro. O rosto de Davidson estava pálido. Você viu isso? Priya ficou com os braços cruzados, a sua expressão indecifrável. Atrás sua orelha, apenas quase visível quando ela se virou a cabeça. Estava uma fotografia na telefone. Um campo militar em campo. Soldados em equipamento de combate e em o centro, uma mulher em fato cirúrgico com o cabelo para trás, sangue nas suas luvas, rodeada por homens em maca. A legenda abaixo, parcialmente editada. Pessoal médico, pessoal da linha da frente base avançada, província de Kandahar, 2018. A mulher em a fotografia parecia exatamente a Liv Martinez. Chen estava a olhar para Liv do outro lado da sala, o traumatismo Bahia. Eu quero saber quem você realmente. Liv conheceu os seus olhos. Eu estou um residente tentando a salvar vidas. Isso não é suficiente. O Walcom estalou. O Dr. Chen é cardiotorácico, está a chegar para Tenente Webb. Chen não se mexeu. O meu escritório depois deste turno terminar. Liv acenou uma vez. Ela saiu para fora de traumatologia. Passado outros residentes, passando por Priya, que a observava ela olhando. Na Bahia 5, o seu pneumotórax paciente estava sentado e respirava facilmente a falar para sua esposa, quem acabou de chegar. Na 33, Marcus Webb, sinais vitais. Sinais continuaram a fortalecer. Tanto homens com Liv, e o segredo estava a ser desvendado mais rápido do que qualquer cirurgia que ela alguma vez realizado. O turno terminou às 7h da manhã, mas Liv não partiu. Ela ficou na residência sala de estar com uma copo de café, ela não tocado, a observar o vapor subir e dissipar em luz fluorescente. Priya entrou silenciosamente e sentou-se em frente dela ela. Por muito longo momento, nenhum dos dois falou. Eu sei quem vocês é, Priya finalmente disse. Livs permaneceram paradas ao redor do copo. Estou um cirurgião residente. Você é Capitã Olivia Reis, Rangers do Exército Rangers, operações de combate, combatente médico, 4 missões no Afeganistão e no Iraque. Priya colocou o telefone sobre mesa entre eles. O tela mostrava um parcialmente redigida documento militar, documento com uma fotografia. O anjo de Kandahar é o que eles chamavam você. Liv olhou para a imagem, younger versão de ela mesma, exausta, manchada de sangue, cercada por soldados, ela mantido vivos contra todas as... Essa pessoa não existir mais. Ela claramente existe. Eu a observei ela salvar 3 vidas esta noite usando técnicas nenhum civis residente deve saber. Priya inclinou-se para a frente. Por que você escondendo? Antes de Liv pudesse responder, o porta da sala abriu. O Dr. Chen ficou em a porta. O meu escritório agora. Lu ficou e seguiu-o até o corredor. Priya ficou para trás, mas os seus olhos acompanharam seguindo-os até eles desapareceram por aí o mar. Ou o escritório de Chen. Escritório era pequeno e desorganizado, com revistas e ficheiros de pacientes. Ele fechou a porta e fechou para uma cadeira. Liv ficou em pé. Senta-te. Eu preferia ficar de pé. Chen mudou-se para a sua secretária, mas não sentou-se também. Tenho estado chefe de cirurgia durante 9 anos. Treinei mais de 60 residentes. Trabalhado com combatentes com que fizeram a transição para a medicina civil.
Eu sei o que eu vi esta noite. Liv não disse nada. Aquelas suturas, aquela decisão. A maneira você identificou padrões de sangramento na web. A voz de Shen estava controlada, mas intensa. Não estás não um residente. Você é nem um típico cirurgião. Você é militar. Operações especiais se eu tivesse que adivinhar. Eu tenho credenciais da Eu não me importo com credenciais. Jen cortou o. Eu me importo a competência e me importo sobre honestidade. Você demonstrado o primeiro, mas está falhando espetacularmente em segundo. Segundo, Liv conheceu os seus olhos. Eu vim aqui para aprender medicina civil, para praticar em um ambiente sem guerra. Isso é a verdade. Não é não o verdade. É tudo estou disposto a partilhar. Shen estudou o rosto dela rosto por muito longo momento. Tudo bem, mantenha os teus segredos, mas entenda disso. Você está a operar em um nível que está a atrair atenção. Perguntas. Eventualmente alguém vai a investigar mais do que um Google. Eu sei, e quando isso acontece, o Wacom interrompido com uma explosão de estática e vozes. Vítimas casualidade. Construção acidente no site da Embaradeiro. Viga de aço. 12 vítimas confirmadas. Várias em estado crítico. ETA 6 minutos. Todos traumas equipa de traumatologia relatam imediatamente. A mandíbula de Shane mandíbula tensionou-se. Não terminamos com conversa. Entendido. Eles correram. A departamento já a mobilizar-se quando eles chegaram. As enfermeiras prepararam as salas de trauma. Mensagens de texto rodaram em equipamento. Dr. Pierce ficou em triagem, dividindo os pacientes por gravidade. Primeiro 3 são 2 minutos a caminho. Ela ligou. Chen, você podes Bahia 1. Davidson, Bahia 2. Sharma, Bahia 3. Martinez, Bahia 4. Chen disse que ela pode lhe dar isso. Pisse aceno sem questionar o seu julgamento. O portas explodiram, abriram-se, e o primeira maca colidiu através. Homem 34 anos, encarregado de obras, esmagado pelvis e extremidades membros. PA 80 acima de 50, frequência cardíaca 120, hemorragia, perda na local. Um segundo chegou antes de a primeiro paciente estava mesmo transferido. Então o terceiro, depois o quarto. Dentro de 8 minutos, o departamento estava a afogar-se em casualidades. O paciente de Liv, paciente na Bahia 4, era um jovem trabalhador com um peito no peito, ferida de vergalhões. O metal estava cortado pelo fogo, mas 6 permaneceram encravado em o seu torso. Ela avaliou rapidamente. Ponto de entrada, ponto abaixo à direita. Saída trajetória provavelmente através de o pulmão e possivelmente para os grandes vasos. Ele estava lá acordado, mas em choque. O que é o seu nome? Liv perguntou enquanto examinava ele. Carlos, vou a ir a morrendo. Não hoje, ela olhou para a enfermeira. Mimi um painel de digite e cruz para 6 unidades e página cirurgia vascular. Cirurgia. Já paginado. Eles estão 30 minutos atrasados. 30 minutos. Carlos não tinha 30 minutos. O vergalhões tinha deslocado durante o transporte. Sangue fresco estava escorrendo pela entrada ferida. O seu sangue e pressão estava a descer. 80 por 45, 75 mais de 40. Liv fez uma decisão. Vamos fazer cirurgia agora. B4 também demasiado exposto. Venha-me oxigênio. Dr. Martinez, você está não autorizado. Então encontra alguém que esteja, mas este paciente está a sangrar para dentro peito. E eu não estou a ir ver ele morrer esperando pela autorização. A enfermeira olhou para Dr. Pierce, que geria 2 pacientes simultaneamente em baias. O Pice olhou para o lado, viu o monitor de Carlos Monitor e fez o cálculo instantaneamente. Leve-o. Eu notificar o Chen, pode você supervisionar? Chen estava cotovelo envolto nos seus próprios pacientes. Eu não consigo deixar este caso. Então Martinez vai a solo com supervisão remota. Ela está primeiro ano. Ela está a única opção que temos agora. A voz da Pete, voz estava final. Mova-se-o. Eles rolaram Carlos para elevadores as uma corrida. Na Bahia 2, Davidson estava com dificuldades com um paciente em paragem. As suas mãos tateavam com a intubação. A sua voz estremeceu, dando ordens.
O paciente estava em colapso. Na Bahia 3, Priya trabalhou com concentrada intensidade em uma mulher com um grave ferimento, mas os seus olhos seguiam os movimentos em direção elevador. E em Bahia 1, o Dr. Chen trabalhou em um homem cujo peito tinha esmagado por uma viga, em I. A padrão de lesão foi catastrófico, múltiplas costelas, torácico instável torácico, contusões pulmonares, possível lesão cardíaca. O homem em mesa de Chen Mesa era o tenente Marcus Webb. O mesmo Marine Liv tinha salvo 4 horas antes e estava de volta em cirurgia. Os seus ferimentos anteriores lesões agravaram pelo fato de ser no local durante a construção colapso como parte de um treino-exercício com equipes. Chen não sabia ainda. Os pacientes têm o rosto inchaço e cobrindo com sangue. A identificação estava perdido em no caos da cena. Mas em Bahia 1, área de observação, um militar paramédico que transportou Webb ficou observando através do vidro. Ele era mais velho, 45 anos, com o porta-voz de alguém que visto o combate. O seu nome era Sargento Raymond Price. Ele tinha servido no Afeganistão e ele estava olhando para Liv Martinez enquanto ela desapareceu para elevador com Carlos. É ela, disse em voz baixa para ninguém em particular. A enfermeira que estava por perto olhou para o meu lado. Quem? Aquele residente, Martinez. Price puxou para fora o telemóvel e abriu uma imagem guardada. Um grupo de fotos de um hospital em Kandahar. Soldados e pessoal médico. E em o centro, uma mulher com sangue manchada. É o Capitão Hayes. Eu reconhecê-la em qualquer lugar. Ela salvou a minha vida em Fallujah e cerca de 40 outros rapazes que eu conheço. A enfermeira olhou para o pulto e então para onde Liv estiver estado. Tenha a certeza? Com certeza a certeza. No elevador, Liv ficou ao lado de Maca de Carlos Maca, enquanto eles subiam em direção ao piso. O seu pressão continuou a descer. 70 acima de 35. A sua respiração estava difícil. Fica com mim, Carlos. Estou a tentar, ele sussurrou. O portas do elevador abriram-se. O equipa estava esperando, preparada e pronto. Eles rolaram para ele para o 2 e transferiram para o mesa. Liv lavou com prática velocidade, vestido, com luvas, posicionado em mesa. Ela olhou para o vergalhões saliente de peito de Carlos Peito, do monitor mostrando o seu enfraquecimento, o relógio na parede mostrando o de 17 à tarde, o que deveria ter o final do turno 13 horas. E ela sentiu o calma familiar, calma estabelecer-se sobre ela. O mesmo calma que ela sentido em uma tenda hospitalar com morteiros a cair. O mesma calma quando todos os outros entraram em pânico. E ela simplesmente trabalhou. As suas mãos alcançaram por o bisturi. Vamos para trabalho. Em caso de departamento de emergência 3 pisos abaixo, Marcos coração de Wed. Coração começou a subir. O seu pressão caiu. O monitor alarmou, gritou. Shen olhou para os sinais vitais e o seu rosto ficaram pálido. Ele está a entrar em paragem cardíaca. Comece compressões. Equipa Sargento Price aproximou-se mais perto a vidro-copo, o seu telefone ainda mostrando a imagem do Capitão Hayes. E em um escritório silencioso, escritório 2 quadras do hospital, especialistas especial Diana Frost recebeu um alerta sobre o seu computador. O tinha identificado alguém. Uma cirúrgico residente chamada Liz Martinez foi selecionada a perfil biométrico de uma pessoa de interesse. Ex-capitão Olivia Hayes. Operações. Serviço. Dispensa. Dispensa 2 anos antes em circunstâncias que permaneceram parcialmente ocultas. Frost escolheu ela o telefone e fez uma chamada. Isso é especial, Frost. Eu preciso de autorização para visitar San Francisco Hospital, Gerald Hospital. Nós podemos estarmos localizado no Capitão Hayes. O vergalhões tinha chegado a sair para fora, mas ainda. Remova também em breve, e Carlos iria sangrar até a morte em mesa antes de Liv conseguisse identificar quais vasos estavam danificados. Remova também tarde, e o pressão causaria tecido irreversível tecido. O momento era tudo. Ela fez uma incisão,
estendendo-se a ferida em torno a ponto de entrada para visualizar a trajetória. O metal entrou entrado abaixo a clavícula e viajou para baixo em um ângulo de 30 graus. Retractor, ela disse com calma. O tecnologia cirúrgica colocou-a em mão. Liv abriu o campo cuidadosamente, seguindo o caminho do vergalhões com os seus olhos antes de seus instrumentos. O telefone tocou. O circulante respondeu, atendeu, ouviu e então olhou para Liv. O Dr. Chen quer saber que o seu estado. Diga a ele que estou avaliando a trajetória antes da remoção. Possível envolvimento da veia subclávia. A enfermeira transmitiu a mensagem. Uma pausa. Então ele diz, prossiga com cuidado, e ele estará acordado em 15 minutos. 15 minutos. Chen ainda a gerir a web no andar de baixo. Liv continuou a sua avaliação. O vergalhões estava falhado à artéria por menos de 1 centímetro. Milagroso, mas estava rasgado a veia subclávia e possivelmente arranhado o ápice do pulmão. Estou a ir para remover o corpo estranho, ela anunciou à sala. Pinças vasculares prendedores prontas, sucção prontos. Ele vai a sangrar rápido quando isso sair. Ela agarrou o vergalhões com as 2 mãos e puxado com controle constante. E o metal deslizou livre. O sangue encheu o campo imediatamente. Sucção. O seu esquerda encontrou veia rasgada, veia antes de ela pudesse ver. Pressão com os. O sangramento diminuiu, mas não parou. Pinça. Ela colocou perfeitamente. Isolar a seção danificada. O sangramento parou. Agora ela podia ver claramente. A veia estava reparável. O pulmão tinha uma pequena laceração, mas nada catastrófico. As suas mãos moviam-se com o mesmo ritmo que tinham aprendido em Kandahar. Stitch, amarrar, cortar. Costurar, amarrar, cortar. Cada movimento preciso e automático. A reparação demorou 11 minutos. Ela fez a irrigação ao campo, verificou se não havia sangramento adicional. Sangramento. Não encontrou nenhum. O sangue de Carlos Pressão começou a subir. 80 acima de 50, 90 mais de 60. Ele está estabilizando. O anestesiologista informou que a Liv permitiu que uma respiração. Fechou o peito. Eu preciso verificar outro paciente. Ela tirou as luvas e deixou-o antes de qualquer pessoa pudesse questioná-la ela. 3 andares abaixo, o departamento tinha transformado em algo semelhante a um campo de batalha posto de triagem. Cada cama estava ocupada. Os pacientes em macas alinhados nos corredores. Os funcionários moviam-se entre eles em organizado caos. Liv encontrou o Dr. Chen na Bahia 1, ainda a trabalhar no Marcus Webb. Ela parou na porta quando ela viu os pacientes, o mesmo fuzileira naval que ela salvou antes, agora de volta à mesa, com novas lesões agravando as antigas. Chen parecia para cima, a sua expressão séria. Ele detido 2 vezes. Nós o recuperamos de volta, mas ele está instável. Contusão devido ao impacto da viga. Eu não consigo avançar de o sangramento. Liv deu um passo para a mesa sem pedir permissão. Ela olhou para peito de Webb para o padrão de hematomas, o seu coração ritmo estava irregular em monitor. E ela sabia esse lesão. Ela já visto isso 17 vezes em combate. Contusão, traumatismo cardíaco com hemorragia de vasos danificados por vermelho. O sangramento não é de coração, disse em voz baixa. É a seguir de a posterior intercostal. As costelas cortaram. O sangue está a acumular-se em o espaço e comprimindo o coração. Chen olhou para ela. Como pode você possível? Porque eu vi isso exatamente padrão de lesão antes. Várias vezes. Liv aproximou-se para mais perto. Você precisa descomprimir o espaço iliáteo intercostal. Se você continuar concentrado em o coração, você está a sentir falta o fonte real. Eu estado fazendo isso há 25 anos, e eu feito isso procedimento, 10 vezes no campo. Liv cumpriu seus olhos. Deixe-me ajudar. O monitor alarme gritou. O sangue de Webb pressão caiu para 50/30. Chen fez a decisão. Mostre-me. Liz posicionou-se em mesa e colocou as nas na peito de Webb. Os seus dedos traçaram as costelas, sentindo por pontos de fratura encontrados. Seguiu o sangramento caminho aqui e aqui.
Ela indicou 2 pontos ao longo a parte posterior parede. Estes precisam ser imediatamente. Chen mudou-se para ajudar. Juntos trabalharam para expor os navios danificados vasos sanguíneos. As mãos de Liv mãos guiaram. Chen seguiu. Dentro de 8 minutos, ambas as artérias foram clampadas e atadas. O sangramento parou. O sangue da teia-pressão começou a subir. Meu Deus, Chen suspirou. Tu estavas certo. Liv deu para trás da mesa. As suas mãos estavam a tremer agora apenas ligeiramente. A adrenalina finalmente a subira a ela. Chen percebeu. Você? Estou bem, não estás não bem. Tu acabaste de realizou 2 complexos cirurgias em paracostas após uma noite. Ele fez um gesto para os funcionários. Alguém traga a Dr. Martinez uma cadeira. Eu não preciso. Isso não era um pedido. Uma enfermeira trouxe um banqueta. Liv sentiu-se grata apesar de... Marcos Webb monitores continuaram a melhorar. O seu coração estabilizou. A sua respiração, estabilizada por ventilador, estava estável e forte. Shen tirou as luvas e mudou para na frente de Liv. Eu preciso a verdade direita agora. Sem evasivas. Liv olhou para cima para ele. O que faz você quer saber? Tudo, começando por o seu nome. Antes de ela pudesse responder, o sargento Price apareceu em a porta, os seus olhos fixos em rosto de Liv rosto. Capitão Hayes, disse em voz baixa. O traumatismo abateu, ficou silêncio. Chen olhou entre eles. O que fez você chamou Price, entrou em a sala. A capitã Olivia Hayes, Exército Rangers, operações de combate médico. Ele puxou para fora o telemóvel e mostrou Chen a fotografia. Ela salvou a minha vida em Fallujah e provavelmente 50 outros soldados que eu servi. Chen olhou para a foto para Liv. Voltar para a foto. Capitão Hayes morreu há 2 anos, Price continuou. Alta após um incidente em Kandahar. A não ser que aparentemente ela não morreu. Ela simplesmente desapareceu. Liv ficou lentamente. O sargento Price. Senhora. Ele acenou com a cabeça com respeito. Boa ver que ainda a salvar vidas. Eu estou não. Ela parou. Não havia nenhum sentido em negar isso. Não estou não essa pessoa. Com respeito, senhora. Eu acabei de ver você salvar o tenente Webber usando o mesmas que você usou em mim 7 anos atrás. Você está exatamente essa pessoa. A expressão de Chen mudado de confusão para compreensão para algo próximo à admiração. O seu especiais médicas. Eu estava. Como muitas visitas. Liv hesitou. 4. Como muitas cirurgias de combate. Eu não contar a contagem. Sim, tu fez. A voz de Chen era suave agora. As pessoas como você sempre contam. Liv olhou para Marcus Webb inconsciente em a mesa as monitores, mostrando o seu fortalecimento, sinais vitais em ela próprias, ainda ligeiramente tremendo. 812, disse em voz baixa. Deu toma. O número pendurado em o ar. Chen sentiu-se pesadamente em outro banqueta. 800 hospitais, postos, bases operacionais, instalações cirúrgicas improvisadas cirúrgicas. A voz de Liv estava monótona, recitando factos para evitar sentir eles. Kandahar, Fallujah, Mossul, província de Helmand. Província, em qualquer lugar onde precisassem alguém que pudesse manter soldados vivos o suficiente para alcançar aos. E o incidente que terminou o seu serviço, vida mandíbula apertada. Isso é não relevante. Isso absolutamente é relevante se você estiver prática medicina sob uma identidade falsa. Não é não falsa. Martinez é minha mãe nome de solteira. As minhas credenciais são legítimas. Eu voltei de volta à escola, concluí residência qualificação e aplicado de forma adequada. Mas você não divulgou a sua passado militar. Eu revelei o que era necessário. Isso é evasão, não honestidade. O Walcom estalou antes de Liv conseguisse responder. Dr. Chen, você tem visitas em o sala de... Eles dizem que é urgente. Chen pressionou o intercomunicador. Estou meio de sua médico do FBI médico. Estão a pedir pelo Capitão Hayes. O traumatologia ficou
Ficou completamente silenciosa. Chen olhou para Liv. Price olhou para Liv. Mesmo as enfermeiras pararam de se mexer. Liv sentiu a sua cuidadosamente construída vida civil desmoronar, desmoronando como uma casa feita de gaze. Envie para meu escritório, Chen disse para a calma. Ele virou-se para Liv. Estás a ir dizer tudo, e então vamos a descobrir como lidar isso juntos. Não há nada que lidar. Eu não feito nada ilegal. Então por que está você a concorrer? Liv olhou para Marcus Webb novamente. Para o homem cuja vida ela salvou 2 vezes em uma noite. As monitores que mostravam um batimento cardíaco que não existir sem suas habilidades. Porque algumas pessoas são melhores a salvar vidas do que viver, disse em voz baixa. Então ela saiu para fora de o traumatismo, passado outros pacientes, passando por Priya, que ficou observando, sabendo tristeza em seus olhos, em direção ao elevador que levaria levá-la ela até o escritório de Chen, onde 2 agentes do FBI estavam esperando para perguntar algumas perguntas. Ela passado 2 anos tentando não responder. Agente especial Diana Frost estava 42 anos de idade e tinha cabelo prateado, fios pelo cabelo castanho. Cabelo, ela continuou puxado para trás para um estilo que sugeria funcionalidade em moda. Ela usava um fato escuro e uma expressão de profissional que Liv reconheceu imediatamente, como o rosto de alguém que, passado anos aprendendo, não a mostrar o que eles estavam pensando. O segundo agente era mais jovem, talvez 30 anos, com postura de alguém novo suficiente para o trabalho que ele ainda estava em atenção mesmo quando estava sentado. O seu nome e placa de identificação dizia Agente Torres. Dr. Chen sentou-se atrás sua secretária. Liv ficou perto à porta, braços cruzados, já calculando estratégias de saída, estratégias que ela sabia que não usar. A capitã Olivia Hayes, disse Frost, não uma questão, uma afirmação. Isso é não o meu nome. Legalmente, é. Você nunca lhe apresentou para uma alteração de nome. Você começou a usar a sua nome de solteira em formulários e identificação. Frost abriu um tablet e rolou pelas informações que não é ilegal, mas é interessante, especialmente para alguém com o seu histórico de serviço. O meu registro de registro está selado. A maioria dele, não tudo. Frost olhou para cima. 4 visitas guiadas, operações de combate médico anexado às unidades, missões em 3 países, mais de 800 casos documentados, cirurgias, 3 menções honrosas por cirurgias excelência sob fogo e a dispensa após um incidente em Kandahar, em 14 de março, 2 anos atrás. A mandíbula de Liv tensionou-se ao data. Chen percebeu. O que aconteceu em Kandahar? Ele perguntou em voz baixa. Liv não disse nada. Frost continuou. Um campo em linha de frente operacional Base Chapman chegou sob ataque. Fogo de morteiros. O capitão Hayes estava a realizar cirurgia em 2 feridos Rangers quando o primeiro projétil atingiu. Ela tinha 11 pacientes em vários estágios de tratamento. O agente Frost, a voz de Liv estava controlada, mas fria. Se você está aqui para me prender, faça. Se não, eu tenho pacientes que precisam cuidados. Não estamos aqui para prender você. Estamos aqui porque a sua documentação de alta estava nunca totalmente processada. Tecnicamente, você ainda está em estatuto de reserva, o que significa quando o seu nome foi sinalizado em nosso sistema, protocolo requer um acompanhamento. Sinalizado como? Torres falou em nome a primeira vez. O reconhecimento facial, rotina de segurança público, instalações públicas, incluindo hospitais. A sua rosto correspondia ao militar base de dados biométrica. Isso é uma violação de seu padrão de segurança. A geada interrompeu. E antes de você, advogado, entenda que não está em problemas. A baixa documentação de alta é administrativa. Nós podemos resolver isso hoje. Chen inclinou-se para a frente. Então, por que enviar 2 agentes em vez de fazer uma telefonema? A expressão de Frost mudou ligeiramente, quase compassiva. Porque o capitão Hayes serviço inclui operações. Quando alguém com esse histórico desaparece para a vida civil sem baixa processo de dispensa,
Temos verificar que não comprometidos. Comprometidos? Liv repetiu. Você acha que eu estou a risco de segurança? Nós temos que estabelecer isso. Eu estado trabalhando como cirurgião residente durante 6 semanas. Antes disso, eu estava em um civil qualificação programa para 18 meses. Antes disso, eu estava tentando esquecer o ET e eu passei 8 anos a observar pessoas morrerem. A voz de Liv permaneceu firme, mas algo agudo cortou nele ele. Não estou não comprometido, estou cansado. O quarto ficou silêncio. Frost estudou o rosto de Liv por muito longo momento. O incidente em Kandahar. O que aconteceu depois os morteiros parou? Liv olhou para o lado. Isso é em selada parte de meu registro, eu tenho autorização. Então você já sabe. Eu quero ouvir isso de você. Chen levantou-se. O agente Frost com respeito. Isso parece como um interrogatório. Se Dr. Martinez, ele apanhou a si mesmo. Se o Capitão Reis não está sob investigação, então eu não vejo porquê. 6 crianças morreram, Liv disse de repente. A sua voz estava monótona, vazia. Empreiteiro, crianças. Eles estavam no complexo quando o ataque começou. Os guardas florestais puxaram para o tenda, pensando que era o lugar mais seguro lugar. Não era. Ela virou-se para Face Frost diretamente. Eu tinha 2 guardas florestais numa mesa. Lesões graves. Ambos poderiam tivessem morrido sem intervenção imediata. E eu tinha 6 filhos a sangrar 10 pés de distância. Estilhaços ferimentos. Sobrevivível se tratado rapidamente. As mãos de Liv mãos cerraram-se. Eu fiz a escolha de terminar as cirurgias que eu começado. Militares primeiro. É o protocolo. É treino. Isso é o que eu fiz. E as crianças? Shen perguntou suavemente. Por a tempo eu cheguei 4, estavam já desaparecidos. Eu salvei 2, perdi os outros 4 em a mesa. A voz de Liv não tremular, mas os seus olhos estavam distantes. Vendo algo além o escritório, os guardas florestais viveram, tanto deles eles. Eles foram para casa para suas famílias, e 6 pais em Kandahar enterraram os seus filhos. Frost fechou a tablet. A relatório pós-ação dizia que você desempenhou de forma impecável sob circunstâncias impossíveis. O seu comandante recomendou você para uma estrela de prata. Eu transformei para... Por quê? Porque eu não mereço reconhecimento por escolher quem vive e quem morre com base no o que uniforme estão vestindo. Torres mudou desconfortavelmente. A expressão de Chen estava de dor. Frost permaneceu neutro. O ataque foi direcionado, Frost disse. A inteligência mais tarde confirmou. Agentes tinham mapeado a base. Eles sabiam exatamente onde o tenda estava localizada. O morteiro era preciso. Vocês estavam acordados. A cabeça da Liv virou-se na direção ela. O quê? Havia um informante intérprete que trabalhava para o Talibã. Ele forneceu o ataque. Frost abriu o seu tablet novamente e virou para Liv. Isso foi desclassificado 6 meses. O ataque não foi aleatório. Ele foi planejado para maximizar o número de vítimas em instalações especificamente. Liv olhou para o documento na ecrã. Relatório de inteligência. Nomes ocultados, mas os detalhes claros. O intérprete, as coordenadas, os alvos deliberados. Por que não me informado? A investigação demorou 18 meses. Então, já processado a sua pedido de alta e desapareceu. A voz de Frost suavizou-se ligeiramente. Você não estava culpa, capitão. Você foi traído. Liv sentiu-se lentamente em a cadeira, ela evitando. As suas mãos estavam a tremer novamente. Chen movia-se ao redor da mesa e colocou a mão na seu. Você carregando isso há 2 anos, pensando que tu criado a escolha. Eu fiz fazer uma escolha. 6 crianças morreram porque disso isso. 6 crianças morreram porque um terrorista foram coordenadas para equipas de morteiros. Frost corrigido. Você salvou 2 crianças e 2 guardas florestais sob fogo. A maioria dos cirurgiões ficariam paralisados. Você não o fez. Isso não traz de volta. Não. Frost ficou de pé. Mas isso também não faz responsável pelas suas mortes.
Torres puxou para fora uma pasta. Precisamos você para assinar os documentos de alta. Fazer tudo oficial e próximo o processo. Depois disso, você está livre para continuar a sua vida sem qualquer complicações. Ele colocou os documentos sobre a mesa de Chen. Liv olhou para eles, mas não alcançou por eles. É isso mesmo tudo. Assine os papéis e vai desaparecer. A questão... Sim. Frost fez uma pausa. Mas há algo mais. Departamento de Defesa está a desenvolver um novo programa de formação. Combate e atendimento a vítimas, cuidados protocolos para tanto militares e civis. Eles estão procurando por alguém com experiência para consultar sobre desenvolvimento curricular. Não estou interessado em voltar de volta. Você não estaria voltando de volta. Você estaria ajudando a treinar a próxima geração militares e civis médicos de emergência, ensinando-os o que você aprendeu para que eles possam salvar mais vidas. Frost conheceu os olhos dela olhos. O diretor especificamente pediu que você, quando o seu nome apareceu à tona. Quem é o diretor? Coronel Sarah Reeves. Ela era o seu em Fallujah. A expressão de livre expressão mudou. O reconhecimento e algo mais. Respeito, talvez. Coronel Reeves disse que você é o melhor cirurgião que ela já serviu. Ela também disse que você provavelmente diria não porque é teimoso e carrega as culpas que não é sua para carregar. Frost permitiu um leve sorriso. As suas palavras, não minhas. Chen olhou para Liv. Isso poderia ser trabalho. Eu tenho aqui. Você pode fazer as duas coisas. Consultoria não exigir compromisso a tempo inteiro. Frost retirou-se para fora um cartão e colocou ao lado a papéis de alta. Pense sobre isso. Ligue para o Coronel Reeves se você querer mais informação. Mas assinar os documentos para que possamos fechar o seu processo de forma adequada. Liv acordou a caneta. A sua mão pairando sobre a assinatura. 2 anos de corrida. 2 anos de escondido por trás, um nome diferente, e fingindo o passado não existido. 2 anos de acreditando que ela falhado, quando ela na verdade estivesse lutando contra circunstâncias impossíveis, circunstâncias criadas por traição. Lá assinou Olivia Reis, a sua verdadeiro nome, para a primeira vez em 24 meses. Torres recolheu os documentos. Você está oficialmente dispensa. Obrigado você pelo seu serviço, capitão. Frost estendeu a mão. Liv sacudiu a mão. Mais coisa, disse Frost. O 2 Rangers você salvou em Kandahar, Sargento Paul Morrison e Cabo James Chen, ambos estão vivos. Ambos têm famílias agora. Morrison tem filhas. Chen acabou de ter o seu primeiro filho. Eles perguntaram-me para contar a você obrigado se eu algum dia encontrar você. A compostura finalmente quebrou. As lágrimas encheram, mas não caíram. Elas estão bem, estão mais do que bem. Estão vivendo vida porque de você. Depois de os agentes saírem, Chen e Liv ficaram em silêncio por vários minutos. O que você vai fazer? Ele finalmente perguntou. Eu não sei. Tu podes ficar aqui não tão um primeiro ano residente escondido nas sombras, como um traumatizado cirurgião com privilégios. Precisamos de alguém com suas competências. Chen inclinou-se para trás na sua cadeira. Vou falar com conselho. Obtenha você de credenciado sob seu nome verdadeiro. Você pode conduzir a programa de... Talvez até mesmo implementar alguma deles que treinamento militar. Treinamento. Viva. Olha. Ed, para suas mãos. Fique agora. As mãos do cirurgião. Mãos de soldado. Eu passei 2 anos tentando esquecer quem eu era. Talvez a resposta não é esquecer. Talvez é tornar-se quem você estiveste sempre significou ser. O telefone tocou. Shane atendeu. Ouviu. O seu rosto iluminou-se. Tenente Webb está acordado. Ele está a perguntar por o médico que o salvou. Liv levantou-se. Eu devo verificar o Carlos também. Antes de ir, Chen parou a sua no porta-a-porta. Eu devo a desculpa. Eu julguei você com base na aparências e credenciais em vez de competência. Isso estava errado. Você estava seguindo o protocolo. O protocolo não diz mentiras. As pessoas como você fazem isso. Ele estendeu a mão. É uma honra trabalhar convosco você, Capitão Reis.
Liv tremeu a mão dele, mão. É apenas Liv, e o honra é minha, Dr. Chen. Ela deixou o consultório e caminhou pela departamento de emergência. Ele estava mais calmo agora. A missa de vítimas foi resolvido. Os pacientes foram estabilizados ou em cirurgia. O caos estava acalmado e se transformou em rotina e eficiência. Priya estava na enfermeira. Ela olhou para cima como Liv se aproximava. O FBI foi embora? Sim. Estás bem? Chegaste a chegar lá. Liv fez uma pausa. Obrigada a você por não dizer nada antes quando você descobriu isso. O teu passado é a sua história para contar, não a minha. Priya sorriu ligeiramente. Mas por o que vale a pena. Eu acho que dever parar esconder isso. O mundo precisa mais cirurgiões que não deem desistem quando todos o resto desiste. Liv acenou e continuou em direção à UCI, onde Marcus Webb estava esperando. Marcus Webb estava sentado quando Liv entrou na sua sala de cuidados intensivos. O seu peito estava envolto em bandagens, posturas ainda ligados aos monitores, mas os seus olhos estavam claros e alertas. O cinza derramar de choque tinha substituída por cor saudável. O sargento Price ficou perto da janela. Ele endireitou-se quando Liv entrou. Webb olhou para ela e a sua mudou para reconhecimento, não de as cirurgias, mas algo mais profundo. Você é Capitão Reis, disse ele. A sua voz era áspera devido à intubação mais estável. Eu ouvi as histórias. Nunca pensei que conhecê-lo você. Estou apenas um médico. Não, senhora. Você é o anjo de Kandahar. Todos os fuzileiros naval que serviu naquela região sabem o seu nome. Webb fez um gesto para o seu peito. Price disse o que aconteceu. Isso eu codifiquei 2 vezes e trouxe de volta ambas as vezes usando protocolos de campo. Protocolos. Liv verificou os seus monitores, evitando o peso de sua gratidão. Como está a sua nível de dor? Controlável. Doutor, eu preciso dizer uma coisa. Você precisa descansar. Eu preciso de dizer obrigado você por não dar desistir em mim. Os olhos da Webb estavam intensos. A minha esposa é 8 meses grávida. O nosso primeiro filho, uma menina. Se você parado quando o meu coração parou, ela estaria a crescer sem um pai. As mãos de Liv estavam ainda sobre o monitor. Você terá uma família esperando por você. Essa é a motivação suficiente para qualquer médico. Mas você não sabia que quando estavas a trabalhar comigo, mim. Tu sabias que poderia salvar? E tu salvou. Webb chegou para a pequena mesa ao lado sua cama e puxou para fora o seu telemóvel. Ele mostrou Liv uma foto de uma mulher com cabelo escuro e um sorriso radiante, a sua mão repousando sobre um barriga. O seu nome é Sophie. Estamos a dar o bebê Grace. Isso é lindo. Estou a ir dizer Grace sobre você algum dia. Sobre o médico que te certeza de que o pai voltasse para casa. Liv sentiu opressão familiar, aperto em peito. O peso de vidas salvas e vidas perdidas. O impossível matemática de medicina onde o sucesso foi medido em batimentos cardíacos e falha em silêncio. Apenas concentre-se na cura, disse em voz baixa. Então pode estar lá quando a Grace chegar. Ela partiu antes de Webb pudesse dizer qualquer coisa mais. Carlos estava 3/4 abaixo, também acordado, também rodeado pela família. A sua esposa e 2 filhos ficaram perto da sua cama. As crianças estavam a fazer desenhos com lápis de cera fornecidos por as enfermeiras. Carlos viu Liv e sorriu. Ali ela está, o milagrosa. Como estás você sentindo-se? Como eu tive atingido por um viga de aço, mas vivo. Ele atingiu a sua mão da sua. Maria, isso é Dr. Martinez. O que me salvou-me? Os olhos de Maria, encheram-se de lágrimas. Ela avançou para a frente e abraçou Liv, antes de ela pudesse reagir. Obrigado você muito. Eu estava apenas a fazer o meu trabalho. Tu fez mais do que isso. A enfermeira disse que o levou para a cirurgia quando ninguém mais estava disponível, que você operava sozinho. Maria puxou para trás, ainda segurando as mãos de Liv. Os nossos filhos ainda têm o pai porque de você. Os 2 crianças olharam para de seus desenhos. Os mais velho, talvez 7 anos de idade, segurada em uma foto. Eu fiz isso para você. Foi um desenho, a lápis de cera desenho de uma pessoa em azul com um grande sorriso e um coração em peito.
As palavras, obrigado você doutor, estavam escritas em letras em o parte superior. Liv tirou o desenho. A sua garganta lhe apertou. Isto é perfeito. Obrigado muito. Diz o pai diz, tu estás um herói. O teu pai o herói. Ele ficou forte enquanto nós o ele. Ela ficou por alguns mais minutos, verificando cirurgia cirúrgico e revisão a sua recuperação com Maria. Então ela desculpou-se e voltou para através da UTI em direção elevadores. Dr. Chen estava esperando perto das enfermeiras. A palavra viaja rápido nos hospitais, disse ele. Metade da equipa sabe os seus militar agora. O outra metade pensa que você é algum tipo de cirúrgico. Ambos os grupos querem trabalhar convosco você. Chen, antes de você desviar, eu falei com o chefe cirurgia e o conselho. Nós queremos oferecer você uma cargo. Traumatologia cirurgião com residência. Requisitos de residência. Você concluir o programa em 2 anos em vez de 5 dados a sua experiência. Cirurgia privilégios e efetivos imediatamente. Liv tremeu a cabeça. Eu não posso aceitar tratamento especial. Isso não especial. É reconhecimento de existente. Não estamos não dando nada que não ganhado ganho. Chen puxou para fora uma pasta. A posição vem com 3 condições que você mesmo a si mesmo. Primeiro, você estabelece um programa de formação que inclua combate, atendimento, protocolos de cuidados. Segundo, você concluir total autonomia em tomada de decisões cirúrgicas. Terceiro, você escolher o seu própria equipa. Você falou com a direção sobre isso. Eu liguei para o reunião de emergência 1 hora. Mostrou a eles a sua resultados de últimos 24 horas. 3 complexos casos de trauma, 3 resultados perfeitos, 0 complicações. Shane entregou a pasta. Eles querem que você viva, não como um residente em formação, como um líder que pode elevar toda o traumatologia. Liv abriu a pasta e examinou a oferta formal. Traumatologia cirurgião, posto salário significativamente mais alto do que residente estipulado. Início flexível. Responsabilidades incluídas. Isto também muito. É exatamente o que você merece. A voz de Chen era firme. Você passou 8 anos a poupar vidas em zonas de guerra. Você não precisa esconder essa experiência ou a mim. Você precisa usar isso para poupar mais vidas aqui. Liv pensou sobre Marcus Webb, que cresceria e com o pai. Sobre filhos de Carlos, desenhos com lápis de cera. Sobre Teresa Vaughn, que sobreviveu choque séptico. Sobre dois guardas florestais em Kandahar, que estavam vivos e criando famílias. Ela pensou sobre os 6 crianças que ela não conseguiu salvar. Os rostos que ela via todos os vezes, ela fechava os olhos. O que se eu falhar? As palavras saíram mais baixas do que ela pretendia. Você não vai, você não sabem isso. Eu sei que te 812 vezes em condições infinitamente piores do que qualquer coisa que você enfrentar aqui. Eu sei que trouxe de volta 43 pessoas, todas outras, tinha desistido. Eu sabes que vê padrões outros cirurgiões não percebem, e você agir quando os outros hesitam. Chen aproximou-se mais perto. O fracasso não é o seu problema, Liv. O perdão é o quê? Você não perdoado a si mesmo por Kandahar, por criar algo escolha em uma situação impossível. Então, você estado a punir a si mesmo ao esconder-se, por fingir ser menos do que o que você é. A sua suavizou-se. Mas aqueles 6 crianças não querer você que parar salvar vidas. Eles querer você para salvar mais. Em a sua memória, os olhos de Liv ardiam. Ela piscou com força. Como faz você sabe o que eles querem? Eu não sei. Mas eu sei o que eu queria se eu estivesse eles. Eu queria a minha morte significar algo, para motivar alguém a poupar outros, não para destruir a pessoa que tentou salvar. A UTI em torno, eles continuou o seu ritmo constante. Monitores a emitir sinais sonoros, narizes fazendo rondas, vida persistindo contra a entropia e lesões e caos. Liv olhou para a pasta novamente para ela nome impresso em o contrato. Capitã Olivia Reis, médica. Não mais. Não a fugir. Eu preciso tempo para pensar. Tire tudo tempo que precisar. A oferta continua válida. Shen virou-se para sair,
e então fez uma pausa. Mais coisa. Coronel Reeves chamou o hospital. Ela quer conversar você sobre o treinamento do Departamento de Defesa Treinamento. Eu dei ao seu número. Eu espero que esteja tudo bem. Você é muito presunçoso. Eu sou muito determinado em manter você aqui. Chen sorriu ligeiramente. Bem-vindo de volta, capitão. 3 semanas depois, Liv ficou em laboratório de simulação laboratório em São Francisco General. 20 residentes e médicos assistentes preencheram os assentos, cadernos abertos, atenção concentrada. Atrás dela, tela exibia combate baixas. Ao lado dela, manequins estavam dispostos para simular massas de vítimas triagem situações. Ela usava fatos cirúrgicos com o seu verdadeiro nome bordado na bolso. Doutora Olivia Hayes, especialista cirurgiã. Medicina de combate e medicina e cirurgião civil traumatologia não são tão diferentes como você pode pensar. Ela começou. Ambos exigem avaliação. Ação decisiva e a capacidade de estabelecer prioridades sob pressão. Hoje vamos a cobrir campo de batalha da ressurreição adaptadas para departamentos de emergência. Priya sentou-se em frente da a tomar notas. Dr. Chen ficou em traseiro, observando com aprovação. Na parede perto à porta, a filha de Carlos da filha desenho a lápis de cera estava emoldurado e montado, lembrete do porquê o trabalho era importante. Liv caminhou pelo primeiro cenário, demonstrando protocolos de triagem, desenvolvidos ao longo de 4 visitas e 800 cirurgias. Os residentes assistiam com intensidade, absorvendo cada palavra. Ela estava ensinando a eles a salvar vidas, passando o conhecimento adquirido em salas de aula imagináveis, tornando a certeza de que a próxima geração estaria a ser melhor preparada do que ela estivesse. Depois de a sessão terminou, jovem residente aproximou-se com hesitação. Dr. Hayes, estou ex-militar. Marinha Corman. Tenho estado preocupado minha origem pudesse ser visto como uma desvantagem em medicina civil. Liv conheceu os seus olhos. Sua formação é a sua força. A questão é se você está pronto para deixar esconder isso e começar a usá-lo. Ele acenou lentamente. Obrigado, senhora. É apenas o médico agora, e obrigado você por o seu serviço. Como o laboratório esvaziou, o telemóvel de Liv, telefone tocou. Mensagem de texto do Coronel Reeves. Ouvi a sua primeiro treino correu bem. Quer expandir o programa a nível nacional. Interessado em liderar a iniciativa? Liv olhou para o simulação laboratório de simulação, o equipamento de equipamento, o desenho a lápis de cera desenho na parede. Ela escreveu uma resposta. Sim, vamos falar detalhes. Outra mensagem chegou. Esta uma do Marcus Webb. Uma foto dele, ele segurando um pequeno bebê com cabelo escuro e traços. O texto dizia, Grace Olivia Webb, nascida nesta manhã, batizada em o anjo que deu o pai dela, pai segunda oportunidade. Obrigada muito. Liv olhou para a foto, para a nova vida que existia, porque ela não dado desistido. As meio nome que honrava o que ela se tornado. Ela salvou a imagem e saiu para fora de laboratório. Estavam pacientes à espera, vidas para salvar, conhecimento para partilhar. Ela não estava correndo mais. Ela estava exatamente onde estava destinada a estar. 6 meses depois, o Departamento de Traumatologia em San Francisco General tinha transformado. O Hayes Combat Medicine ocupou o terceiro andar de Oala. Simulação de última geração, equipamentos de simulação, equipamento. 4 salas de formação salas. Manequins programáveis, sinais vitais e feridas realistas. Padrões de feridas, padrões permitidos. Residentes praticar alta pressão, sem consequências no mundo real. Em a parede perto da entrada, uma placa dizia, em memória de aqueles não conseguimos salvar, em serviço para aqueles que ainda podemos. Liv ficou em palestra, em dirigindo-se a 60 médicos de hospitais em toda a Califórnia. O treinamento tinha crescido para além qualquer expectativa. Medicina de emergência, cirurgiões de trauma, militares médicos em transição para civis. Todos os eles aqui aprender protocolos desenvolvidos em cadinho de combate e adaptado para emergências.
Taxas de sobrevivência, taxas para penetração. Traumatismos têm melhorado 31% desde que a sua implementamos esses protocolos. 6 meses, Liv explicou, clicando nos slides de dados slides. Não porque a medicina mudou, porque a velocidade e a determinação da intervenção mudou. Ela caminhou através de um estudo. Colisão envolvendo vários veículos, colisão paciente, contenção pneumotórax. Tempo entre o diagnóstico até tubo torácico, redução de uma média de 18 minutos a 7. A cada minuto é importante. Cada hesitação custa vidas. Combate Medicina ensinou que a diferença entre um sobrevivente e uma estatística é muitas vezes apenas alguém disposto a agir quando todos os outros está ainda a pensar. Depois de a palestra, os residentes e médicos assistentes alinharam-se em fila para fazer perguntas. Liv respondeu cada uma com paciência, lembrando-se quando ela estava a única fazia perguntas, aprendendo como manter as pessoas vivo contra impossível. Tor Chen apareceu às borda de a multidão, esperando. Quando a última pergunta foi respondida, ele aprove a oportunidade para se aproximar. Departamento de Defesa ligou novamente. Eles querem expandir o programa para 15 mais. Financiamento federal, aprovado. Coronel Reeves está a voar no próxima semana para discutir implementação. Liv acenou com a cabeça. Isso é ótimo. Mais centros de trauma. Centros de trauma são este treinamento. Há outra coisa mais. A FEMA contactou-nos conosco. Eles querem incorporar a sua missa protocolos de acidentes protocolos em seus desastres de resposta. Nível nacional. Shen treinou a sua uma pasta. Eles estão oferecendo uma cargo de consultoria. Você ajudaria a ajudar a concessão currículo para primeiros socorristas em todo o país. Como isso funcionaria com minhas responsabilidades aqui? Você manter a sua cargo como médico cirurgião. A consultoria seria ser a tempo parcial, principalmente remota, com viagens ocasionais, Shen sorriu. Você tornado exatamente o que eu esperava quando eu vi trabalhar. Um líder que eleva todos ao seu ela. Eu tive bons professores. Você teve a experiência nenhum professor pôde proporcionar. Você apenas precisava de parar e esconder isso. Bria juntou-se a eles, tablet na mão. Dr. Hayes, os seus 4 horas chegou. A transição, grupo de apoio à transição. Obrigado. Vou dirigir-me lá agora. A transição apoio reuniu-se todas as quinta-feiras em uma sala de conferências com vista para a cidade. 10 militares, todos médicos, todos os em dificuldades para encontrar o seu lugar na medicina. Liv começado o grupo há 3 meses atrás, quando ela percebeu que não estava a única a carregar o peso de serviço e perguntando-se se essas habilidades tivessem algum valor fora as zonas de combate. Ela entrou na sala e pegou o seu lugar habitual em círculo. Os rostos que ela chegado a conhecer bem olhava para trás para ela. Ex-médicos de combate, Navy, Força Aérea, Força PJs, todos eles tentando de traduzir experiência do campo de batalha, experiência em credenciais hospitalares. Quem quer começar? Liv perguntou. Um jovem mulher chamada Sarah criou a sua mão. 26 anos de idade, ex-soldado médico do Exército, 2 missões no Iraque. Eu tive uma entrevista em Condado General ontem. O médico assistente perguntou sobre minha treinamento médico formação. E eu disse a ele sobre minha experiência de combate. Ele disse, a medicina de campo não conta como real prática. A raiva movida no através do grupo. Liv sentiu isso também, mas continuou a voz dela, voz calma. O que fez disse a ele. Nada. Eu apenas agradeci a ele por o seu tempo e partida. As mãos de Sarah cerraram-se. Mas eu queria dizer a ele que eu realizado mais intervenções em sob fogo do que ele provavelmente fez em toda a carreira. Eu queria dizer a ele o que significa manter alguém vivo quando os morteiros estão a cair e você estás de morfina, e o hospital mais próximo está a 30 milhas de distância. Você deve dizer isso, Liv disse em voz baixa. O quê? Chama ele de volta. Peça uma segunda conversa. Diga exatamente o que você acabaste disse. Liv inclinou-se para a frente. A sua experiência não é algo pela qual pedir desculpa ou minimizar.
É especialização que medicina precisa. Mas você ter que possuí-lo isso. Você tem que fazer eles ver o seu valor. O que se ele ainda diz não? Então vai para o próximo hospital e o próximo até você encontrar alguém que reconheça o que você traz, porque existem há pessoas que vão valorizar suas competências. Eu prometo isso. Outro membro falou. James, ex-Navy, 32 anos. Como você fazer isso, Dor Reis? Como fez você foi de esconder-se o seu passar para liderar uma formação? Liv considerou a questão. Eu parei de acreditar na mentira que eu tinha que ser menos do que o que eu era para encaixar em medicina. Eu parei correr de as partes de meu passado que me fizeram me quem eu sou. Ela parecia ao círculo. Vocês todos têm habilidades que podem salvar vidas. Conhecimentos adquiridos em o mais difíceis possíveis. A questão não é se você está qualificado. A questão é se você é corajoso o suficiente para afirmar essa qualificação. A reunião continuou por mais hora. As histórias partilhadas, conselhos dados, apoio oferecido. Quando terminou, Sarah aproximou-se de Liv em particular. Será que escreverás escrever para mim a recomendação carta para condado geral? Com certeza. E eu ligar o chefe de cirurgia diretamente. Ela é uma amiga. Os olhos da Sarah olhos encheram-se de lágrimas. Obrigada a você por tudo, por nos mostrar nós que não temos que nos escondermos. Depois de Sarah sair, Liv voltou para seu escritório. Era pequeno, mas funcional, com uma janela com vista à cidade e uma secretária coberta em papéis de investigação, documentos e propostas de formação. Na parede, 3 fotografias penduradas em simples. A primeira mostrou um campo em Kandahar. Liv em sangue manchado, exausta mas concentrado, rodeados por soldados feridos, uma lembrete de onde ela. O segundo mostrou a simulação laboratório de simulação cheio com residentes durante um treinamento. O lápis de cera de Carlos desenho a lápis de cera visível em o fundo, um lembrete do porquê o trabalho era importante. O terceiro mostrou Marcus Webb segurando o bebê Grace com sua esposa Sophie ao lado deles. A foto tinha tirada no mês quando eles visitaram o hospital. Grace estava 6 meses de idade, e saudável e alerta, chegando tudo com pequenas mãos. Marcos viveu ao vivo uma foto a cada mês. Imagens de Grace a crescer, aprendendo a sorrir, aprender a agarrar. Agarrar. Logo ela estaria a aprender a engatinhar, a andar, a falar, viver uma vida, porque o pai tinha sobrevivido ferimentos impossíveis. 43 pessoas. Isso é como muitas Liv tinha trazido de volta, quando todos os outros tinha desistido. E cada um esses 43 tinha famílias, amigos, futuros que não existir, sem esses momentos de teimosia recusa em aceitar morte. O número usado para assombrá-la ela. Agora está castigada ela. O seu telefone vibrou. Uma mensagem de um número. Dr. Hayes, isso é Sargento Paul Morrison. Agente Frost deu-me o seu. Estou um dos guardas florestais que salvou em Kandahar. Eu queria agradecer você e dizer você minhas filhas acabaram de fizeram 5 anos. Gêmeas, Emma e Sarah. Elas são a luz de minha vida. Obrigado você por me dar-me a oportunidade de estar o pai. Liv olhou para a mensagem. Morrison, ela lembrou-se dele. Crítico abdominal, lesões, sangramento que não parar. Todos pensavam que ele estava morto, mas ela continuado trabalhando, continuou tentando, continuou recusando desistir. Ele tinha vivido e agora ele tinha filhas. Ela escreveu uma resposta. Obrigada a você por me deixar me saber. Dê Emma e Sarah um abraço de mim e obrigado você por o seu serviço. Outra mensagem chegou através imediatamente. A minha esposa quer que nome nosso próximo bebê em você se for uma menina. Gostaria isso estaria aceitável? Liv sorriu através de repentinas lágrimas. Isso seria ser uma honra. Ela descer para baixo o telefone e olhou pela janela para a cidade estendendo-se em direção à Bahia. Milhões de pessoas vivendo suas vidas. Algumas deles eles andam por aí saudáveis porque alguém recusou-se desistir eles. Alguns deles eles nem sabem como fechar, chegaram de não estar aqui. Nisson estava sobre esses momentos. Os momentos em que a morte parecia inevitável até que alguém decidiu que não era.
Os onde protocolo dizia parar, mas o instinto disse continuar a andar. Os aqueles onde a diferença entre tragédia e milagre era apenas teimosia e habilidade, e o recusa em aceitar o inaceitável. Uma batida na sua porta interrompeu os seus pensamentos. O Dr. Chen entrou sem esperar pela permissão. Nós temos uma situação. Um jovem residente no andar de baixo, primeiro ano. Ela está a ser despedida por um médico assistente por sugerir uma alternativa diagnóstico sobre um estável paciente. O médico assistente é Dr. Harrison da cardiologia. O que é o diagnóstico? Ela pensa. O paciente tem sinais precoces, sinais de dissecção. Harrison diz que é apenas ansiedade. Ele está recusa-se exames de imagem e disse a ela para parar questionar a sua clínico. Livre levantou-se imediatamente. Leve-me até eles. Eles encontraram a assistentes e residente em um corredor fora da unidade. Dr. Harrison tinha na casa dos 50 anos e tinha o confiante arrogância de alguém que praticando o suficiente para acreditar que ele estava sempre certo. O residente era jovem, talvez 27 anos, e energia e olhos. O seu nome e etiqueta dizia Doutora Andrea Chen, sem relação com Robert Chen, baseado em diferentes especialidades. Dr. Harrison, Liv disse calmamente. Eu compreendo que há um desacordo. Harrison ficou a irritação clara em o seu rosto. Dr. Hayes, isto não trauma cirurgia cirúrgico. Isto é um cirurgia caso e eu sou o médico assistente. O que são os pacientes? Dor no peito, aumento da pressão, ansiedade, pânico clássico, ataque de pânico, ataque à apresentação. Eu prescrito ansiolíticos e observação. Liv parecia para Andrea. O que te faz você a pensar que é uma? A padrão de dor. Ele descreveu-a como uma dor lancinante que se irradiava para as costas. A pressão arterial dele é diferente em cada braço. Uma discrepância de 20 pontos. E ele tem um historial de hipertensão. A voz de Andrea permaneceu firme, apesar do olhar severo de Harrison. Esses são sinais de alerta para uma dissecção, mesmo que as imagens ainda não mostrem nada. A dissecção precoce pode ser subtil nos exames iniciais, disse Liv. É fácil não a detectar se não se estiver especificamente à procura dela. Eu pratico cardiologia há 30 anos, disse Harrison friamente. Acho que sei a diferença entre uma dissecção e ansiedade. Então não terá problema em solicitar uma angiografia por TC para confirmar o seu diagnóstico. Isso é exposição desnecessária à radiação e desperdício de recursos para um caso claro de ansiedade. E se o Dr. Chen estiver certo e você estiver errado, o paciente morre quando a dissecção se rompe. A voz de Liv permaneceu calma, mas transmitia autoridade absoluta. Peça a tomografia ou eu pedirei. Você não tem autoridade para isso. Sou uma cirurgiã sênior de trauma com plenos privilégios e estou a solicitar formalmente a imagem com base na suspeita clínica. Isso me dá autoridade. Liv virou-se para Andrea. Qual é o nome do paciente? Michael Torres, Basics. Liv passou por Harrison em direção ao Basics. Shane e Andrea seguiram-na. Harrison hesitou. Então foi atrás delas, com raiva irradiando a cada passo. Michael Torres tinha cerca de 40 anos, estava sentado na cama, parecia desconfortável, mas estável. O seu monitor mostrava pressão arterial elevada, 165 por 95. Senhor Torres, sou a doutora Hayes. Gostaria de o examinar rapidamente. Claro, todos dizem que é apenas ansiedade, mas a dor parece estranha. Liv verificou a pressão arterial em ambos os braços. Braço direito, 165 por 95. Braço esquerdo, 142 por 88. Uma discrepância de 23 pontos. Ela palpou o peito dele. Sentiu a qualidade dos seus pulsos periféricos. Ouviu os sons do seu coração. Tudo o que Andrea tinha descrito estava lá. Sutil, fácil de ignorar, mas presente. Vou pedir uma angiografia por TC, Liv disse. É uma precaução, mas quero descartar um problema vascular. Graças a Deus alguém está a ouvir, Michael disse. Conheço o meu corpo e isto não é ansiedade. A tomografia foi feita em 40 minutos. Liv estava na sala de leitura de imagens com o radiologista quando os resultados apareceram no ecrã. Lá estava, uma pequena dissecção na aorta descendente. Em estágio inicial, ainda contida, mas absolutamente presente e absolutamente fatal se não fosse tratada.
O radiologista ela assobiou baixinho. Boa descoberta. Mais algumas horas e isso poderia ter rompido. Liv voltou para a Baía 6, onde Harrison e Andrea esperavam com expressões muito diferentes. A arrogância de Harrison tinha sido substituída por uma pálida compreensão. Dissecção aônica em estágio inicial. Liv anunciou: o Sr. Torres precisa ser transferido imediatamente para a cirurgia vascular para reparo. Harrison não disse nada. O alívio de Andrea era visível. Obrigada, Dr. Reyes. Você fez o diagnóstico. Eu apenas me recusei a deixar isso ser descartado. Liv virou-se para Harrison. A doutora Chen mostrou excelente julgamento clínico. Você deveria reconhecer isso. Harrison limpou a garganta. Doutora Chen, você estava certa. Peço desculpas por não ter levado a sério a sua avaliação. Andrea acenou com a cabeça. Obrigada. Depois que Michael Torres foi transferido com segurança para a cirurgia vascular, Liv acompanhou Andrea até a sala dos residentes. Você salvou a vida dele, disse Liv. Nunca deixe ninguém fazer você duvidar dos seus instintos clínicos. Harrison é um dos cardiologistas mais respeitados da cidade. Achei que talvez estivesse errada. Respeitado não significa infalível. Experiente não significa onisciente. Liz parou na entrada da sala de descanso. Você viu algo que os outros não viram. Você se manifestou mesmo quando foi ignorada. É isso que bons médicos fazem. Como você mantém a confiança quando todos questionam você? Liv pensou na longa estrada de Kandahar até aqui, nos anos em que se escondeu e na escolha de finalmente parar de fugir, porque aprendeu que estar certa é mais importante do que ser querida e que salvar vidas é mais importante do que proteger egos. Ela sorriu levemente. Continue questionando. Continue defendendo. É assim que você se torna a médica de que seus pacientes precisam. Liv voltou para o seu consultório enquanto a noite caía sobre a cidade. Sua agenda mostrava mais 3 sessões de treinamento nesta semana. Uma teleconferência com o Departamento de Defesa na segunda-feira e uma visita a um hospital em Seattle, interessado em implementar os protocolos de medicina de combate. O trabalho era interminável. A necessidade era constante. Mas pela primeira vez em anos, Liv sentiu que estava exatamente onde pertencia. O seu telemóvel vibrou mais uma vez. Uma mensagem do Coronel Reeves. A União Europeia solicitou formalmente os seus protocolos para os seus sistemas de resposta a emergências. Isto é maior do que imaginávamos. Está a mudar a forma como o mundo aborda os cuidados de trauma. Orgulhoso de si, capitã, Liv olhou para as 3 fotografias na sua parede. Passado, presente e futuro. Ela já não era o anjo de Kandahar. Era algo melhor. Uma professora, uma líder, alguém que transformava a dor em propósito e a perda em lições que salvavam vidas. O alerta de trauma soou à distância. Em algum lugar de um hospital, uma nova crise estava a acontecer. Alguém precisava de ser salvo. Liv levantou-se e caminhou em direção ao som. Apenas a aquecer.